ver se o YouTube reage. Estamos ao vivo, Débora. Boa noite para quem já está aqui presente, para não nos deixar falar sós na noite fria de São Paulo. E você está onde, Débora? Boa noite, eu também estou em São Paulo na noite fria. Boa noite aí, se tiver alguém com a gente, boa noite. Estamos... Boa noite para você, Gerson. Muito boa noite, obrigado, Débora. Não vamos chorar, eu estava pensando que nós iríamos chorar sozinhos na live, mas já temos aqui a companhia da nossa presidenta, Lilian Vogel, a companhia da Helenice e da Rosiane, para nos fazer companhia e aquecer a nossa noite. Então mas a gente está em casa. Estamos em casa. E temos mais gente participando, e é evidente que muito mais gente também vai assistir depois essa nossa prosa, essa nossa roda de conversa da Comissão Paulista de Folclore em Movimento, para a gente prestigiar aí todo dia 22 de cada mês. Vamos ter aqui membros da Comissão Paulista fazendo esse movimento, fazendo essa nossa roda de conversa girar, para a gente atualizar e trazer um depoimento de tudo que a gente está fazendo na comissão, trazendo o trabalho dos pesquisadores, dos membros da nossa comissão, e mostrar todo o trabalho fantástico que a gente faz. E falar em trabalho fantástico, começo apresentando, então, formalmente agora, Débora Kikuchi é uma artista da palavra, há quase 30 anos, e tem como propósito o encontro genuíno e as relações humanas. Pós-graduada em arte integrativa e graduada em educação artística, é narradora de histórias, iniciada por sua avó, Maria. Orienta cursos de narração de histórias e é pesquisadora de histórias de vida e de tradição oral. É autora do livro As Sete Benzedeiras e Suas Histórias, projeto premiado pelo PROAC 2011, e coautora do livro Contação de Histórias Poéticas e Interfaces, da editora Sesc. Bom, já que estamos vamos falar sobre a palavra, conversar sobre conversas. Débora, a roda de conversa é toda sua, e eu vou ficar aqui do ladinho, olhando as perguntas, as interações que o pessoal fizer, para a gente passar para você, tá bom? Muito obrigada, querida, obrigada. Daqui a pouquinho. Até. Boa noite, minha gente, que alegria estar aqui. Eu vou falar brevemente hoje sobre um pouco do meu trabalho. Eu escolhi falar, assim, uma coisa para vocês que é um lugar muito carinhoso, né? Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é agradecer a oportunidade. Então, agradecer à Comissão Paulista de Folclore em Movimento, que estamos aqui nessa lida para movimentar mesmo, para fazer com que a dinâmica da vida se dê, que a dinâmica da vida aconteça, porque a vida é dinâmica, e todo pensamento, todo estudo precisa ir também ao encontro desse movimento, precisa rodar, a vida acontece. Né? A gente tem referências muito importantes nos estudos, mas a gente também precisa ter as descobertas, as atualizações. Então, muito obrigada, muito agradecida mesmo por esse convite carinhoso, por essa oportunidade. Bom, Gerson já falou um pouco de mim, né? E aí, uma coisa que eu gosto de frisar bastante, toda vez que eu faço qualquer coisa, tem uma pessoa que me falou assim, Débora, você é praticamente uma militante na questão de dizer que sua avó foi quem te iniciou, né? E sim, eu faço questão, porque isso faz toda a diferença no meu caminho. Toda a diferença. Eu sou narradora de histórias, e eu gosto muito dessa palavra por conta da força que essa palavra teve na minha própria vida e na formação de quem eu sou. E aí, quando eu, enfim, me tornei adulta, ofício, narradora de histórias, fui indo, muita coisa aconteceu até que eu encontrei com a Comissão Paulista de Folclore na época, e a gente tinha alguns grupos de estudo, e num desses grupos de estudo que a gente tinha lá em Guarulhos, eu morava em Guarulhos na época, na cidade de Guarulhos, e a gente ficou com vontade de pesquisar o que nós íamos pesquisar. A gente se indagou, o que nós vamos pesquisar, o que nós vamos pesquisar. E aí a gente resolveu, então, cada um de nós pesquisar algo com o qual a gente se identificasse, tivesse algum interesse pessoal, foi assim.
E eu fui uma criança levada a muitas benzedeiras pela minha avó quando eu era pequena. Minha avó me levava a muitas benzedeiras. Eu tinha muito quebranto, bucho virado, tive tudo, tudo. E aí ela me levava sempre. E eu achava muito legal ver os gestos daquelas mulheres que me benziam, ver as minhas que elas faziam, sabe, cada uma com seu jeito, uma ervinha, uma faca, uma tesoura, uma vela, um carvão, uma água. Era tão bonito de ver, eu era encantada por isso. E me lembrei, então, naquele momento da Comissão Paulista de Folclore na pesquisa, me lembrei disso. Eu falei, eu vou pesquisar as benzedeiras, porque aí veio uma pergunta para mim assim, será que essas mulheres ainda estão benzendo? Isso era 2010, porque foi 2011 o prêmio do PROAC, então 2009, 2010. Será que elas existem ainda? Esse ofício tão antigo, tão necessário, e tão familiar, né? Porque é passado, é transmitido de geração em geração. E aí me identifiquei também, porque para mim também é assim, né? Como narradora de histórias, esse ofício para mim também foi passado pela minha avó. Então a mão da narração de histórias foi passada mim, pela minha avó, né? Para mim e a palavra. E aí, como essas mulheres estão ainda, elas estão conseguindo transmitir esse saber? Eu fui atrás. E eu fiquei 2 anos pesquisando, então, indo atrás, como se deve fazer, né? Então, eu escutava dizer, tem uma senhora ali, no bairro tal, aí eu ia lá. Então, às vezes conseguia, às vezes não. Tem uma senhora lá naquela ponta, e eu fui indo. Teve algumas curiosidades, que, por exemplo, uma das senhoras benzedeiras me recebeu na nossa casa muito, muito desconfiada, e eu demorei 6 meses para poder entrar na casa dela. Durante 6 meses eu ficava conversando com ela só do portão fechado, trancado, e a gente ficava conversando. Ela tinha um zóio bem desconfiado. Enfim, aliás, elas pareciam muito fisicamente com a minha avó. E acontece que eu entrei lá e conheci tudo, enfim, está no livro isso. E o que aconteceu é que daí, nessas investigações todas, eu fui também tendo algumas dificuldades, né? Umas maravilhas, que são esses encontros, mas outras dificuldades, porque, olha, vejam só, muitas mulheres com as quais eu me encontrei, que estavam afim, queriam muito conversar sobre isso e falar sobre o seu ofício, já não benziam mais por proibição da família. A família proibia a mulher de benzer porque a família toda tinha migrado para alguma religião que não aprovava a benzeção, o benzimento, sabe? Então proibia a mãe, a avó, porque já normalmente era uma senhora muito idosa, então a família decidia que ela não poderia mais benzer. Para mim isso era uma tristeza infinita, essa mulher querendo falar, querendo ter voz, querendo ter a dignidade de contar sobre seu ofício, sobre toda a sua experiência, e não pôde. Enfim, muitas coisas aconteceram, experiências bem tristes também, algumas delas muita dificuldade de saúde no meio dessa pesquisa toda, mas eu consegui, então, finalizar essas histórias. E como que eu escolhi fazer, né? Então, isso tinha um prêmio do PROAC na época, e eu mandei esse projeto, então, para a publicação de um livro com essas pesquisas todas, com essas histórias, para o PROAC, que é no edital do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e tinha era uma programação cultural de 2011, de continuidade de tradições, continuidade de tradições, uma coisa assim, não lembro, porque nem está no livro mais. Mas aí, o que aconteceu é que eu fui aprovada, né? Ganhei o prêmio e publiquei o livro. Como que eu escolhi escrever esse livro, gente? Eu escrevi não fazê-lo como um relato, como na história oral, né? E registro. Eu escolhi fazer como eu contava as histórias. Porque eu trabalho com histórias de vida e eu gosto muito da poética que a gente pode imprimir quando a gente conta a história de vida de alguém, enfatizando aqueles momentos onde o brilho maior aparece, onde uma beleza pode ser revelada, onde uma potência pode vir à tona, onde uma tristeza pode ser ali trazida com uma leveza, com uma poética também, para não pesar tanto na vida, né?
Então, eu escolhi esse jeito, essa forma de narrar. Então, eu escutava as histórias delas, daí eu ficava com essa história, como eu faço quando eu vou contar uma história, como narradora de histórias, qualquer outra história. Então, eu ficava com essa história em mim um tempo, decantando essa história, fazendo com que ela morasse no meu coração, na minha alma, e depois eu ia escrevê-la de uma maneira poética, assim como eu conto as histórias no mundo. Daí elas gostaram muito do resultado, assim, e eu mandei e foi aprovado desse jeito, né? Eu conto essas histórias pensando que essas mulheres, elas precisam cada vez mais ter voz numa sociedade onde principalmente as mulheres velhas, elas são rejeitadas, elas são colocadas à margem. A gente tem uma questão na nossa sociedade de produção, né? De produção, então servir, você precisa servir, servir. Claro que eu poderia falar dos homens também, da velhice, porque o velho na nossa sociedade, a velha, tem esse lugar, infelizmente, mas aqui eu vou me ater, então, às mulheres velhas. As mulheres velhas têm uma questão que eu acho que tem um peso maior do que o dos homens, que é a questão da aparência física, né? Então, o corpo da mulher se modifica, e aí tem toda aquela exigência da beleza, do padrão da beleza, que a gente sabe como que é, muito mais, com peso muito maior nas mulheres. Isso me interessa muito que a dignidade saia. Então, se a gente já não consegue mais corresponder aos anseios, às expectativas do estereótipo de beleza, que a gente possa colocar no mundo a nossa voz, a nossa palavra, a nossa história, para dizer da dignidade, da importância de estarmos vivas e honrando esse caminho que a gente fez. Imagina essas mulheres, quantas pessoas elas não ajudaram, quantas pessoas elas não tiveram um livramento, uma coisa maravilhosa, uma bênção, pelas mãos, pelas palavras, pelo olhar, pelo rezo de cada uma dessas mulheres. Então, fiz questão, assim, eu quero muito que essas histórias corram o mundo. E falando dessas mulheres, né, eu trouxe aqui uma, porque o tempo também é mais curtinho, mas assim, falar que cada uma delas tem a sua peculiaridade, né? Como que eu fiz? Ó, esse aqui é o livro para vocês verem. As 7 benzedeiras e suas histórias. Então, essa capa lindíssima foi o meu companheiro Cláudio Donato quem fez. Para mim, são 7 flores, cada flor representa aí uma benzedeira, simbolicamente, né? Uma aquarela. Aquarela é uma coisa que eu gosto muito. E cada uma das histórias, a gente abre, então, com uma luminura aqui, ó. E um jeito que eu me referia a cada uma delas, pelo aspecto que mais me chamava atenção em cada uma delas. Então, teve cada uma delas aqui, ó, vou falar para vocês rapidinho, que é bonitinho demais, eu gostei desse jeito que a gente arrumou na época, de me direcionar elas. Então, a Dona Lázara é a benzedeira contadora de histórias. Ó, que bonitinha. A Dona Ofélia, aqui com fé, aprendeu a fazer do seu jeito. A Dona Santa, aquela que reza para a estrela. Eu vou mostrar todas elas, tá? A Dona Cida, a que benze com seu rosário. Vou falando as frases, que eu gosto prestar atenção numa coisa de cada vez. A Dona Dandira, que tem as mãos guiadas em seu altar. A Dona Teresa, a que conhece as ervas que curam. E a Dona Maria Tarsília, a Tarsília, que recebeu a mão de benzimento. Então, ó, Tarsília, cara boa, né? Tarsília tem contato, eu fiz uma live um dia, ela participou, fiz uma live só do livro, ela participou de todos, ficou falando, contou a história dela, muito legal, né? A Dona Teresa, ó. Eu vou mostrar todas para vocês, que eu gosto assim. A Dona Dandir, essa que parece até com a minha avó, que eu fiquei 6 meses para entrar na casa dela, ó, Dona Dandir. Cara boa, né? Eu acho que Dona Dandir já partiu, porque eu passei lá outro dia e a casa que ela amava tanto, com o jardim que ela amava tanto, não existe mais, tem um estacionamento no lugar.
como eu perdi o contato depois de muito tempo, não sei mais. A dona Cida, com certeza, partiu. Eu fui comunicada na época. Dona Cida estava acamada no lançamento do livro, já bem debilitada. Dona Santa, Dona Santinha, que reza para a estrela. Aqui, Dona Santinha, de vez em quando eu falo com ela, mando um zap, faço uma chamadinha. Dona Lázara. Dona Lázara, ela tá com aquela doença do esquecimento atual. A família está cuidando dela, tenho contato com o filho, Jorge. E faltou uma aqui. Aqui, a Dona Ofélia. Dona Ofélia. Dona Ofélia tinha uma coisa legal que ela benzia com carvãozinho que ela botava na água. Algumas delas, Dona Ofélia, Dona Dandir, só benziam crianças. Só benziam crianças. Nem adiantava você ir lá com adulto, que ela não adiantava, ela não benzia, não. Bom, essas são as mulheres com as quais eu me encontrei durante esses 2 anos, conheci todas elas um pouco mais, eu acho, até muitos familiares que estavam com ela já não queriam pegar a mão de benzimento. Então, muitas delas, acho que a maior parte, não conseguiu transmitir, assim, né, a mão de benzimento, porque ninguém se interessava, porque a vida pedia outras coisas, então eles não tinham interesse nisso, né? Tinham outros interesses. E por isso que eu achei ainda mais valioso poder registrar as histórias delas nesse livro. Então, eu fico muito feliz de poder fazer isso, dividir com vocês. Eu vou ler a história da Dona Santa que reza para a estrela. Por que eu escolhi essa noite contar a história da Dona Santa? E ela diz assim: diz que Santinha era menina e olhava o mundo pela janela de sua casa quando escutou uma música feita por um homem que por ali passava. Aquele som foi entrando em sua cabeça e endoidou a menina, que saiu disparada para o meio do mato, carregando tudo que tinha pela frente. Ela se machucou toda nos galhos, cercas pelo caminho, e foram atrás da menina. Mas foi preciso mais de um homem feito para segurá-la. Quando conseguiram, o pai amarrou a menina com cordas e um pedaço de pau fincado no meio da casa. E ali ela ficou, ganina e gemendo, feito bicho. Passou o tempo e os dias trouxeram um homem que batia na porta da casa pedindo água. Ao ver a menina naquelas condições, presa, o homem questionou o dono da casa, que foi explicando. A sua menina tinha endoidado e ele já estava ajeitando a carroça para levá-la lá para aquele lugar dos loucos, sabe? Tinham medo que, se soltassem, ela ficasse violenta com alguém e até passaria doideira para as outras pessoas da família. Não tinha mais solução. O visitante pediu autorização para se aproximar da menina e, quando a examinou, disse que não ia ser preciso viagem, não. Que ele poderia ajudar a menina por hora, mas o mal que se abatera sobre a pobrezinha não era físico. Não era físico, não, ele dizia. Não era físico, não. Seria preciso levá-la para casa de mãe menininha, lá em Salvador. O problema era espiritual, segundo aquele homem. Pediu algumas coisas e uma bacia com água. Umas coisinhas, sabe? Fez umas rezas e recomendou que essas coisinhas, fossem enterradas em um lugar onde a menina não tivesse contato, que ela não encontrasse nunca mais com essas coisinhas. Depois orientou que banhassem a menina com aquela água, durante 7 dias. Que se assim fosse feito, a menina conseguiria esperar para ser levada a Salvador. Feito isso, a pobre foi banhada pela primeira vez e as coisinhas foram enterradas e a menina voltou ao seu normal. O visitante foi-se embora. E a vida parecia ser como sempre foi. Depois de vários dias, Santinha brincava com sua irmã no terreiro e as crianças, vocês sabem, né? São curiosas. E os adultos, eles se esquecem disso. Nem sei como. Bom, pois não foi que a menina tinha espiado? A menina espiou a irmã da menina,
ficou lá olhando e viu exatamente onde os adultos enterraram as coisinhas. A irmã estava de olho ali, viu tudo, gente. Então, era o prato cheio para uma brincadeira de aventura. Levou Santinha até lá e lhe mostrou a coisa toda desenterrada. Olha lá, ó. As coisas lá que fizeram para você, ó. Tinha desenterrado tudo para a irmã ver. Vixe! Foi aí que a coisa toda aconteceu de novo. Gente, a Santa pôs-se a correr, feito doida, ninguém podia com ela. E ela saía assim, arrastando tudo que via pela frente. O pai mandou chamar o velho homem novamente. Quando ele chegou, disse que até poderia acalmar aquela situação por hora, mas que a coisa era muito séria. Era preciso levar urgente para a mãe menininha, urgente. E assim foi feito. Lá chegando, a menina foi posta em uma sala onde permaneceu sozinha, amparada espiritualmente e alimentada fisicamente por mãe menininha do Gantuá, pessoalmente. Depois de todo o tempo e ritos necessários, mãe chamou Santa, dizendo que ela estava boa e pronta para seguir o seu caminho. Perguntou para agora a moça o que ela gostaria de fazer em seu caminho espiritual. Bater tambor, ler as cartas, rezar. Santa disse que não gostava de zoeira dos tambores, não. Até das cartas ela gostava. E podia até aprender, mas ela queria mesmo era pegar para rezar. E assim foi. Aprendeu toda a sorte de rezas e também de ler carta. As ervas ou qualquer matinho que tiver em volta lhe serve para o ofício bendito e amparado por seus guias. Erisipela, trombose, olho ruim, bucho virado, tudo ela reza. Mas eis que Dona Santa, com o passar dos anos, às vezes, tinha que rezar alguém que estava distante, um pedido que alguém lhe fazia. Pronto. Ela olhou para o céu, viu uma estrela. Estava feito. Ela ia benzer para a estrela, dizendo o nome da pessoa que precisava de alguma boa aventura, de uma bênção. E essa é a reza da Dona Santa. Você veja se tem alguma coisa mais bonita no mundo do que alguém rezar para uma estrela que vai chegar na pessoa que está precisando. Aposto que as estrelas recebem toda a boa energia enviada pela fé da Dona Santa e a recolhem. Depois conversam muito sobre o problema e ficam ali, concentradas, recebendo as orientações do universo, e só então é que elas encaminham a pessoa necessitada. Deve ser por isso que a gente precisa olhar mais para o céu, minha gente. Vai que olhando para uma estrela e estando necessitadas, necessitados, necessitades, cai em nós um bocadinho de fé, confortando as nossas dores, não é mesmo? Viva a Dona Santa! Eita, olha lá! Essa é a Dona Santinha, minha gente. Que história maravilhosa, Débora, nossa. Bom, eu faço aqui já dou um spoiler meu aqui, que eu sou vendedor de livro, né? Você é a vendedora do seu livro, excelente. Que bom, muito obrigada. Bom, antes de eu comentar alguma coisa aqui, eu quero trazer os comentários de quem está aqui acompanhando com a gente. E a Valdinéia já fez a pergunta que eu iria te fazer normalmente. Quem quiser ter o seu livro, ter acesso, comprar, faz como? Esse livro, ele não é vendido, né? Até ficaram alguns exemplares com a editora na época, a Dobra, que deve ter na internet porque uma parte do pagamento foi justamente os livros para a editora. Uhum. Mas eu tenho poucos exemplares, porque foi um prêmio, então eu não pus à venda. Eu fiz distribuição. Na época, eu distribuí em todas as bibliotecas de Guarulhos, em todas as bibliotecas que eu conhecia, eu levei, fiz lançamento em outras cidades, e aí eu levava os livros e distribuía para as pessoas que estavam presentes, assim como eu fiz no lançamento mesmo, né? Que eu distribuí para todo mundo. Então, a ideia é a distribuição mesmo, gratuita. Mas eu tenho alguns exemplares. A Valdinéia, se eu acho que é a Valdinéia que está falando, ela está fazendo um curso comigo, é ela? Se for, a gente já fica em contato, viu, Néia? Se for, eu guardo o teu. É bem provável que seja. Bom, também tem as bibliotecas para quem você entregou, né? E quem
estiver na região de Guarulhos, também pode tentar alcançar por ali. Com certeza. Várias reações emocionadas aqui. A Lilian está dizendo o seguinte: as benzedeiras sempre estiveram presentes na vida dela. Ela diz aqui: minha mãe nos levou a várias e fiz com minhas filhas, agora com minha neta. Além deste dom maravilhoso, essas mulheres acolhem e amam. A Valdineta está dizendo aqui que é ela mesma, tá? A Cândida está dizendo aqui que, vixe, você vai ter que sortear, porque ela também está querendo, tá bom? A Rose mandou várias reações emocionadas aqui, porque ela está em prantos acompanhando a sua narração, que ficou Que graça. Espetacular. A Helenice fez o seguinte comentário, que é bem interessante aqui. Cada uma delas, das benzedeiras que você falou, tinham as suas peculiaridades. Mas elas tinham alguma coisa em comum? Dá para dizer que há alguma coisa que une a essas benzedeiras? Eu acho que nos une, porque eu peguei esse fio para fazer esse recorte, né? Veja, o que eu fiz, como contar uma história tão grandiosa, e na maior parte das vezes tão grande também em tamanho, porque elas eram, assim, né, elas eram velhas já. Eu gosto dessa palavra, viu, gente? Eu não gosto de usar muito ser idosa, assim, eu gosto de velha, porque velha, para mim, tem uma questão de arquétipo e de força, principalmente no feminino, eu gosto dessa palavra. Eu quero ser chamada de velha, não quero ser chamada de idosa. Então, e aí o que acontece é que elas tinham como fazer para contar essa história tão grandiosa. Eu fiz um recorte que foi o seguinte, eu escolhi esse recorte. O que nos unia era a nossa iniciação, todas nós fomos iniciadas por alguém. A gente foi iniciada, então essa questão do ofício, que difere, eu imagino, da profissão, né? Então o ofício, ele tem a ver com essa questão da iniciação, por isso que eu digo que eu sou iniciada como narradora de histórias, assim como cada uma delas foi iniciada por alguém. Fosse alguém da família, fosse como a Dona Santinha pela mãe menininha, e assim por diante. Tem outras histórias, né, por vizinha, enfim. Então, nós, em comum, e aí eu fiz um paralelo, eu relacionei o meu ofício com o delas, foi aí que nós nos encontramos. Esse foi a minha guia. Então, todas elas foram iniciadas. E todas elas tinham uma fé na vida absoluta, coisa que eu também tenho. Então, assim, a gente se uniu nesse lugar. Nós todas fomos iniciadas e nós temos uma fé na vida acima de qualquer outra coisa, assim. Que bacana. Débora, tá rolando aqui um embate terrível aqui nos comentários, porque tá uma passando por cima da outra querendo pegar o livro. Falando, não, é meu, é buquê. Parece que você tá jogando o buquê da noiva. E não, as pessoas... calma, eu tenho dois. Amiga, calma. Não briguem, por favor. A Helenice já entrou na briga aqui também. Não briga, tá? E logo tudo gente boa, querida. Exatamente. Logo no comecinho, a Lilian já tinha dito que o seu livro era o máximo. Eu não tinha visto a capa, você tinha me falado do seu livro, a capa está realmente linda. E que ideia ótima de ter colocado a foto delas abrindo o capítulo, né? A foto, eu preciso dar o crédito. Ficou muito bonita. Eu esqueci de dar o crédito, é uma coisa muito importante. A foto é do nosso querido Diego Dionísio. Olha! O Dionísio me acompanhou, e aí ele fez as fotos, enquanto eu conversava com elas, ele me acompanhava em algumas vezes que eu fiz a entrevista, né, com elas, os encontros, ele me acompanhou e ele tirou, foi ele, então as fotos são todas do Dionísio, desse livro. Que bacana. Ele me apoiou super na época da pesquisa, porque a gente fazia parte do mesmo núcleo da comissão na época, né? Da região, é verdade. Muito bem. Bom, só uma informação para todo mundo que está aqui acompanhando, essa roda de conversa, essas rodas de conversas hoje está acontecendo aqui no canal do Passaporte Caipira. Em breve vamos formatar o canal da Comissão Paulista de Folclore, Patrimônio Material, né, nesse processo nosso de colocar a comissão em movimento, para que a gente possa transmitir todas as participações dos demais membros e outros convidados que a gente venha trazer aqui para essas rodas de conversa, para fazer essa interlocução, esse diálogo de culturas, compartilhando com todo mundo, tudo que a gente compartilha entre nós mesmos, nos encontros da comissão, que em breve a gente acredita que vamos fazer novamente presenciais, né, Débora, né, Lília, né, todo mundo da comissão, para a gente poder restabelecer esse encontro tão prazeroso que sempre foi. Bom, eu vou fazer alguém mais quer fazer alguma pergunta aqui para Débora? E eu quis aproveitar o gancho
que a Débora trata da oralidade, da transmissão oral, e eu quis fazer um paralelo com Posso as falar coisas... uma coisinha? É Por favor, rápido. É deve, bem rápido. É bem deve. rápido mesmo. É só porque isso é muito importante, acho que dentro até da nossa discussão, da comissão e tal. Eu quis apresentar o livro, mas eu quero dizer que dentro dos nossos estudos, na nossa, né, eu estou muito interessada numa inquietação que eu carrego, né? Que é assim, para mim, a mulher, ela é ocultada nas histórias da tradição, das histórias da tradição, da cultura de tradição, ela é ocultada. Ou ela é ocultada, ou ela é julgada, ela é menosprezada. Então, nas histórias de tradição, da cultura de tradição, a gente pode falar das histórias de cultura tradicional, vai aqui para a gente, brasileira principalmente, a mulher sempre é assim, ó, é a burra, é a feia, é a fofoqueira, é a mentirosa, é a que não sabe fazer nada direito, é aquela que toma bordoada, que faz negócio aí, o cara pega um pedaço de pau e sai correndo atrás dela, e todo mundo ri. É impressionante, porque nessa história, você conta, nas rodas que eu participava, eu achava isso, todo mundo dá risada. Acho incrível, essa parte todo mundo ri muito. E eu tenho um especial interesse em saber qual será a versão dessa história que essas mulheres contariam. Então, eu tenho muito interesse, estou muito, assim, mesmo empenhada em descobrir quais são as histórias pela voz, pela boca dessas mulheres. É isso que eu quero saber, porque normalmente essas histórias que vieram para a gente foram escritas por homens, né? Foram trazidas, e mesmo na oralidade, a mulher nunca teve muita. Vamos falar que não faz muito tempo que a mulher tinha que pedir autorização para o marido para ir trabalhar. Não faz muito tempo que a mulher precisava ter autorização do pai para poder casar, não é? Não é tão longe assim. Então a mulher não podia falar. Então a palavra dela não era ouvida, e aí quem falava por ela era o marido ou o companheiro, sei lá quem era, né, da família. Então eu estou muito interessada, só para fechar isso, porque assim, tenho real interesse, porque é dinâmico, a gente precisa parar de contar essas histórias. Não tem mais por que a gente contar essas histórias. A gente precisa contar novas histórias, histórias que a gente enalteça essa figura do feminino, que a gente traga para a importância real que ela tem para a nossa cultura, para a nossa vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente faz, já que a gente precisa atualizar, ressignificar, né, descolonizar tudo isso, enfim. Desculpa, Gerson, mas essa foi Mas ótimo, foi ótimo você ter feito esse paralelo, porque ter feito essa observação para a gente fazer um paralelo que a gente até fez na nossa conversa que precedeu a nossa roda de conversa aqui, que é a figura feminina nas modas de viola, na música caipira, que também passam por esse mesmo estigma que você colocou aí nas narrativas, nas histórias. Agora, antes de eu fazer aqui a minha apresentação, preciso acrescentar aqui os comentários que surgiram em seguida. A Ruth, dizendo aqui que está pegando carona na pergunta da Helenice, ela queria saber se todas as ela disse que todas as na verdade ela afirma, todas as benzedeiras que ela teve contato na infância me passavam a impressão de mulheres de poucas palavras. Olhar doce era outra característica marcante, muito interessante. A Cândida faz a seguinte pergunta, se você sabe se algumas delas passaram adiante para uma geração seguinte a missão de ser rezadeira. Tem uma que pode fazer, que é a Tarsília, que está nesse empenho, mas o restante que eu saiba, não. Difícil, né? Muito triste Difícil. isso. Sim. Temos aqui bom, não tem o nome dela aqui, é a Poemizando Conta Histórias, e ela diz o seguinte, muito importante para as nossas dores, essa sua questão, Débora. E a Cândida finaliza dizendo, show, Débora, é isso aí. Eu não vou te apresentar, não? Ah, por favor. Ah, tá bom, bonito, que eu não vou te apresentar, né? Depois, com essa riqueza de detalhes que você faz a sua narrativa de história, eu vou até gravar isso aqui para incorporar no meu currículo no LinkedIn. Ah, tá bom. Então, eu vou apresentar agora que nós temos aqui o Gerson Ramos, gente. E ele não é pouca coisa, não. O que eu estava vendo aqui, nossa, eu fiquei assim, ó. Olha só. Gerson é diretor da Câmara Brasileira do Livro e conselheiro fiscal do Observatório do Livro e Leitura. Mantém em paralelo às suas atividades como executivo do mercado editorial intensa atividade em prol da cultura popular.
criador do canal Passaporte Caipira no YouTube e Facebook, com produção de conteúdo audiovisual sobre música caipira e cultura popular, integrante do coletivo Sarabaquê, que organiza e preserva a tradicional festa de Santa Cruz na aldeia de Carapicuíba, São Paulo, fundador do grupo parafolclórico Sarabaquê, que interpreta clássicos da música caipira raiz em eventos tradicionais. Produtor da programação artística das festas de Santa Cruz e Santa Cruzinha de Carapicuíba, São Paulo, apresentador e produtor do programa Bom Dia, mas Bom Dia Mesmo, ao vivo pelo YouTube, voltado à cultura caipira, editor e co-apresentador do programa Circuito Violada Online, voltado à divulgação de música instrumental de viola. Um cara que é interessado em viola e que manja super de viola, e acho que hoje vai, assim, trazer umas coisas muito bacanas para a gente também, porque eu já fiquei sabendo de algumas, já gostei demais. Gerson, a palavra é sua, meu querido. Não falei, gente? Eu vou separar esse pedacinho dela me apresentando, vou colocar lá no LinkedIn, que é para eu ficar mais chique na minha prosa. Bom, gente, eu trouxe aqui uma provocação, trabalhando com a questão da oralidade. Eu peguei o gancho na apresentação que a Débora vinha fazer, da conversa que a gente teve, e uma coisa que eu já usei em outros momentos, em outras coisas, eu gosto sempre de fazer um paralelo. Isso aí, tudo que o pessoal fala de tecnologia, de inovação, o caipira já fez. Eu faço na chacota, mas tem muito fundo de verdade, porque ainda hoje eu usei numa reunião que a gente participou, eu digo que essa história do MacGyver que dá jeito para tudo é a apropriação cultural. O MacGyver se apropriou do caipira. O caipira é aquele que tem solução para tudo, ele resolve todas as coisas e consegue apresentar isso. E hoje, para dizer que o caipira criou tudo, eu vou falar dessa coisa da transmissão oral e dessa coisa, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Compartilhando aqui. Vamos lá. Uma janela. Está aqui. Eu imagino que vocês já estejam vendo... Não, vocês não estão vendo o que eu queria que vocês vissem. Deixa eu corrigir aqui. Eu quero que vocês vejam o modo de apresentação tela cheia. Aqui. Deixa eu ver onde que está. Espera aí um pouquinho. Agora sim. Então, deixa eu voltar para o nosso slide aqui e fazer a apresentação correta da tela que eu quero. A gente faz isso o dia inteiro, mas tem hora que a gente já se atrapalha. Ok, imagino que vocês estejam enxergando uma tela agora, que eu espero que esteja animando. Eu vou falar, pessoal, de storytelling by Tonico e Tinoco. Por que by Tonico e Tinoco? E por que eu estou usando esse termo em inglês quando a gente está falando aqui de transmissão de cultura, de saberes populares? Porque são provocações que eu faço no mundo corporativo, onde eu transito o tempo todo, fico trocando de chapéu no mundo corporativo e da cultura popular o tempo todo, e reforço que essas coisas que a gente discute no mundo, cria termos que parecem tão novos, na verdade são coisas que a gente já tem na cultura popular e principalmente na cultura caipira. Então, causos e cantos. Uma história bem contada é muito mais que uma história. Bom, isso a Débora agora mostrou com riqueza de detalhes a importância disso. E aí eu vou trazer aqui, reforçar aqui um pouquinho a história do que é o storytelling. O storytelling é uma arte básica, uma contação de causa, a arte básica de comunicar uma ideia, mensagem, evento através de palavras, imagens e sons criativos. Hoje, essa é uma das principais ferramentas e estratégias em marketing, porque não basta você colocar o seu produto na vitrine, você tem que contar a história que fez aquilo acontecer. E por que o pessoal está usando tanto o storytelling? Porque uma narrativa bem construída, ela ajuda a chegar nos objetivos. Bom, gente, isso aqui não é uma aula de marketing, não. Estou só reforçando aqui os elementos e depois vocês vão ver onde que eu vou chegar. E aí, o que os grandes estudiosos de marketing e do storytelling dizem? Bom, um bom storytelling precisa de 4 elementos principais. Primeiro elemento, a mensagem.
a mensagem do storytelling, ela tem que ser muito clara. Ou seja, quando você quer vender uma empresa, vender um produto, apresentar uma nova ação, a mensagem que você vai transmitir, ela tem que ser muito clara. E a maneira que você a transmite, ela tem que ser muito transparente e atingir emocionalmente também o público que você está dedicando. Essa história, ela tem que estar ambientada. Você tem que colocar ela num ambiente que vai fazer um leitor, um espectador, se envolver com aquela história. Você precisa criar o ambiente, mas não precisa ficar enchendo de detalhes. Você não precisa ter muita exatidão. Você tem que fazer com que a pessoa envolvida construa também na sua cabeça aquele ambiente, para que o ambiente seja dele também. Terceiro elemento, o personagem. Tem que ter um personagem principal que percorre toda essa jornada. De preferência, um protagonista. E esse protagonista é muito importante que ele conduza e faça a contação dessa história. É ele que vai fazer toda a jornada e passar pelas transformações que ali acontecem. E 4, são os 4 elementos que não pode faltar numa história para ser bem contada, tem que haver um conflito, tem que haver um desafio. O desafio é necessário para a gente manter o interesse do leitor, do espectador, do público, do cliente, para que a gente quer atingir. Se for um conflito fácil de resolver, também não vai criar essa conexão que a gente precisa criar com o público que a gente quer atingir. Vocês viram na história da Débora que ela contou, tinha conflito, tinha ambiente, tinha o personagem e tinha uma mensagem final, que ficou muito clara. Bom, vocês estão vendo que eu estou colocando aqui toda hora uma fotinha de Tunico e Tinoco. Gente, Tunico e Tinoco são verdadeiros gênios da raça. Não só foram, e nunca mais haverá uma dupla que atinja todo o sucesso e represente o que Tunico e Tinoco representou, como eles criaram muitas coisas, a afinação da viola, o tipo de corda que a viola usa, a consagração do formato viola e violão. A gente pode dizer que basicamente tudo nasceu junto com o Tunico e Tinoco. E aí eu vou pegar a história do Chico Mineiro, da moda Chico Mineiro, que é, de longe, assim, se vocês forem fazer um projeto, alguma coisa, alguém falar, não, utiliza o conceito de storytelling. Não precisa nem comprar livro de marketing, gente. Pega a moda Chico Mineiro, decupa ela todinha, vocês vão ver que é a melhor aula de storytelling que ninguém jamais teve. E olha para vocês verem como Tunico e Tinoco eram preciosos e essa coisa instintiva do caipira de saber construir a história bem feita. O Francisco Ribeiro, que é o autor da letra, junto com João Salvador Pérez, mais conhecido como Tonico, ele escreveu uma moda que tinha, sem brincadeira, uns 20 versos. Ele era o porteiro da gravadora, onde Tonico e Tinoco estavam gravando um disco. E o porteiro, Francisco, apresentou aquele monte de verso para o Tonico olhou, gostou da história, ele falou, mas não pode, a história tem que ser mais curta, tem que começar assim, tem que ir ali, tem que ser uma coisa que cabe aqui. Ele recortou, ele escolheu de dentro daquele monte de verso, ele escolheu esses versos que compõem a letra e lançaram o disco. O que pouca gente sabe é que esse era o 4º disco que Tonico e Tinoco estavam lançando e a gravadora já tinha falado, olha, a gente já fez, é o 4º, acho que não está dando certo, esse é o último, né? E depois a gente não vai fazer mais. Esse disco foi que consagrou e levou Tunico e Tinoco ao sucesso que eles se transformaram, né? E a vida deles se transformou depois de Chico Mineiro. Quer dizer, se só isso já valeria a história, a importância histórica que essa música tem. Então, vamos lá. Eu pulei aqui aqueles versos narrados do começo, né, que a gente chama de Chico Mineiro, uma das primeiras toadas históricas. Aqui tem os versos declamados no comecinho. Ele vem aqui e faz. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. O que nós temos aqui? Olha o ambiente sendo destacado aqui. Olha o ambiente do storytelling. Foi lá para o sertão de Goiás. Fui eu e Chico Mineiro, também foi o Capataz. O que ele já fez aqui também? Está aqui o protagonista. O protagonista já apareceu e já chegou aqui para caracterizar. Viajamos muitos dias para chegar em Ouro Fino. Opa, olha um detalhe aqui.
já tenho detalhes, já estou construindo o ambiente, já estou dando um pouquinho mais de detalhe para eu poder me sintonizar. Aonde nós passemos a noite numa festa do Divino. Ele colocou detalhe, mas não colocou muita coisa. Deu aqui a informação, nós já mergulhamos no ambiente. Nós já estamos cavalgando com o Chico, o narrador, e o capataz. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido. O Chico foi baleado. Opa! Olha aqui o conflito. O Chico foi baleado por um homem desconhecido. E aí, vamos em frente. Larguei de comprar a boiada, mataram meu companheiro. É um conflito que não se resolve tão fácil, né? É um conflito que tem aí dificuldades para ser resolvido. Nós estamos aqui nesse dilema, nós fomos capturados já por essa história. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eram unidos. Olha a mensagem principal. Ela está aqui, destacando e forçando a gente a cair nela, prestando muita atenção. E olha aqui, lá na sua visão inovadora, Tonico já tinha separado aqui o bônus extra para nós. Quando vi seu documento, me cortou meu coração. Vim saber que Chico Mineiro era o meu legítimo irmão. Olha aqui, gente. Plot twist. Inversão total, reviravolta, pirueta na história e arrebentou com um grande finale. Gente, nunca nos esqueçamos que se alguma coisa precisa ser feita, um caipira já fez antes e muito bem feito. Viva Tonico Tinoco! Obrigado a todas e todos por estarem aqui com a gente e não se esqueçam, o dia que precisar fazer um storytelling, o dia que vocês precisarem contar alguma coisa para alguém, é com Tonico e Tinoco que vocês vão contar. Gente, sensacional, Luiz, eu adorei. Gerson, parabéns. Nossa, que demais isso, cara. Não aqui... é? Não, e eu fiquei pensando, porque assim, eu cresci escutando Tonico e Tinoco, né? Cresci escutando essas modas de viola, cresci. Fiquei pensando todas essas histórias que eu escutei, eu vi todas as paisagens, é isso mesmo. A gente vai nas paisagens todas, a gente entra com os personagens, a gente vai nos conflitos. Demais. Eu amei isso que você fez. E eu até tinha te falado, storytelling, eu tenho um negócio com esse storytelling, eu preciso te falar, né? Storytelling já faz assim, ó. Ai, meu Deus, lá vem ele. Né? Aí quando você falou, meu, isso é sensacional. Eu amei. Eu tenho várias comparações que eu pego assim do mundo de negócios e tudo mais, e eu trago para dentro da cultura caipira. Só que eu não vou dar spoiler, mais uma palavrinha aqui. Não vou dar spoiler aqui, não, que isso é um projeto futuro que nós vamos fazer. Isso aí, arrasa. Muito bom, querido, parabéns. Eu achei demais assim a sua apresentação, muito bem colocada. Nossa, e esse poder de síntese, o que foi isso? Olha, tô te falando. Muito bom. E assim, uma percepção, um caráter inovador. E olha, várias coisas. Um dos projetos aí eu posso contar aqui para vocês, um projeto que eu estou fazendo com o Tarcísio Mano Velho, com o Zeca Pérez, filho do Tinoco. É um projeto que chama Tonico Tinoco, uma história cantada, em que a gente usa toda essa vivência do Zeca Pérez, que ele teve ali ao lado do pai e do tio, e ele conta bastidores, pequenos detalhes, coisas que aconteceram e que enriquecem enormemente essa história. Tem, dentro da Chico Mineiro, o Zeca apontou essa recentemente para a gente, Tinoco tinha... Porque quem fazia o ponteio da viola era o Tonico, era o Tinoco, e quem fazia a declamação era o Tinoco. Então, quando começa lá a narração, ele canta, ele declama os versos, e antes de declamar os versos, só fica o ponteio da viola e o Tonico ponteando a viola e o Tinoco recitando os versos. O Tinoco tinha feito uma operação de catarata, e foram fazer o show, já estava se recuperando, e aí o Zeca chamou o pessoal da iluminação, falou, olha, o Tinoco está se recuperando, está com a catarata, com a vista sensível, então baixa as luzes, não joga luz na cara dele não, direto, porque não sei o que, coisa e tal. Ah, então tá bom. Aí baixaram as luzes, coisa e tal, então foi lá iniciar a música e o Tonico começou a recitar os versos, né? Cada vez que me lembro do Chico Mineiro, e vocês sabem, são 8 estrofezinhas, né? Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, da viagem que nós fazia, ele era meu companheiro.
Aí o que aconteceu? Um caboclo com uma máquina fotográfica, aquelas antigas, com flash desse tamanho, virou na cara do Tonico e fez pá! Aí aquele negócio, aquela luzona na cara do Tonico, ele cegou na hora e parou, e aí deu aquele branco, né? Literalmente deu um branco, e ele não conseguia voltar na letra. E o Chico Mineiro, aí ele falou, e o Chico Mineiro era um puta amigo, e toca pau, vamos cantar moda. Aí que ele saiu dessa situação. Tudo com eles era extremamente intuitivo, instintivo e extremamente autêntico, né? Da vida, eles eram aquilo que eles foram aquilo que eles sempre foram. E os comentários? Tem um monte de comentário aqui. Nossa, olha lá. Besourão faz parte do projeto Tonico Tinoco. Parabéns, Gerson, pela organização. Muito obrigado por trazer esse compartilhamento. Eita, esse Gerson é... Aí quem falou foi a Valdineia. A Rosiane, eita, esse Gerson é precioso. Olha lá. O André Besourão. André Besourão é meu amigo. Esse Gerson... Ele está convocado no projeto do Tonico Tinoco também. Olha lá, o André Besourão, meu querido. Helenice, quando estudei letras, adorava analisar poesia e letras de músicas. A Helenice também, muito legal. A Rosiane Monte Palminha, carinhas legais. A Lília, maravilha, Gerson, os caipiras são sensacionais. A Cândida batendo palminhas. Cândida, gostei, Gerson Ramos. O Besourão, eu amo essa dupla. Também amo essa dupla, Tinoco é coisa. A Neia, nossa, que lindo, nunca mais irei esquecer o potencial do storytelling. Agora você falou... Eles falam o jeito que ela escreveu storytelling. Eu vou corrigir, vou começar a escrever assim também. É muito bom. André Besourão, não sei se vocês sabem, mas a Débora mora no meu... Você também mora no meu coração, André Besourão, querido. Ruth, vamos caipirar esse tarde de... Storytelling. Que legal, escreveu? Adorei. Anéia, eu amo música e história, já tinha ideia de poder das histórias nas cantigas caipiras, mas você apresentou com uma maestria de tirar o chapéu, também achei, né? A Ruth, parabéns, Gerson, não conhecia a história da letra do Chico Mineiro, também não, achei incrível. E a Helenice, eu amo essa dupla, Gerson e Débora. E a gente ama você. Vamos, como é que é? Vamos parear, né? Vamos parear. Sensacional, nossa, muito obrigada. Gostei demais. E obrigada por ter me recebido aqui no teu espaço, recebido a gente, enfim, né? Esse é o nosso espaço mutirão compartilhado. Por enquanto, a gente está aqui de pouso, né? Estamos de pouso nessa morada aqui, mas vamos indo para o nosso ranchinho lá da Comissão Paulista, nosso ranchinho definitivo, que a gente vai providenciar, e convidar todo mundo. E gostaria de pedir para todo mundo que está aí assistindo, dar aquela clicada ali no curtir, né? Pega esse link, coloca lá nas suas redes sociais para divulgar, para a gente fazer mais pessoas conhecerem e apoiar essa causa que a comissão está aqui levantando, de fazer a Comissão Paulista de Folclore, Patrimônio Material em movimento sempre, para cima e para o alto e além, não é mesmo? Bom, para todos os lados. Pessoal, eu queria muito agradecer mais uma vez você, Débora, por compartilhar com a gente esse teu conhecimento, essa tua experiência. Estou emocionado com a história das rezadeiras. Ao mesmo tempo, assim, poxa vida, o que a gente faz para que essa coisa não perca a transmissão? Eu acho que a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, principalmente divulgá-las e fazer com que todas elas sejam reconhecidas pelo que elas são, pelo valor que elas têm, né? Quem sabe, assim, elas se entusiasmam mais para fazer a continuidade e não se sintam, não tenham que se esconder o talento e o dom que elas desenvolveram, né? A gente está fechando já, né? Está estourando o tempo, né? Então, faltam 7 minutinhos para a gente fechar. Você pode completar à vontade. Sabe, eu quero completar uma coisa. A dona Lázara é uma das bezerreiras que está no livro, e é interessante que a família é maravilhosa, uma família grande. E aí, no dia do lançamento do livro, eles se confundiram. Eu estava em casa, foi num sábado, no domingo eu estou em casa, tranquilamente, toco o telefone, era a moça lá do Espaço Cultural, onde foi o lançamento do livro, falando, Débora, tem uma benzedeira aqui com a família inteira, que veio para o lançamento do livro. Eu falei, oi? Aí toca eu, né, colocar as coisas no carro, ela falou, vou passar um café. Eu falei, eu estou levando os negócios. Aí também já passei na padaria, peguei os negócios e fui para lá. E aí nós fizemos um novo lançamento, só para aquela família. Que demais.
E aí foi emocionante demais, porque ela tinha netos e bisnetos já. E eles estavam todos ali, todos bem arrumados ali para o negócio. E daí eu fui falando dela, e eu só falei dela. E aí as crianças ficavam olhando assim para ela e olhando para mim. Eu falando e elas olhando para ela. Eu falando e elas olhando para ela. No final, elas foram todas em cima dela para conversar, para querer saber as histórias, e cada uma delas recebeu um livro. E aí o que eu soube, que depois um dos filhos dela me contou, é que assim, essas crianças foram com os livros para a escola. E elas tiveram orgulho de contar que a avó delas eram mezedeiras. E aí a professora deixou que eles contassem a história delas na sala de aula, entendeu? E elas saíram assim, querendo saber mais. E algo que me consta, que eles me contaram na época, é que eles não davam atenção para o que ela falava. Porque eles consideravam que o que ela falava era coisa inventada da cabeça dela, que não tinha nada a ver, que era bobagem. Ela é uma, né, é muito velha, ela não sabe de nada, ela está antiga. Uhum. Então, esse fato, para mim, puxa, tem a ver com o que você está falando. Olha, e é extremamente gratificante, né, Débora? Para vocês terem uma ideia, nossas colegas que estão aqui, penduradas aqui na fila do gargarejo aqui conosco, estávamos ontem até 00:30 preparando uma apresentação, muito trabalho, uma reunião que foi realizada hoje também, apresentar para um projeto que a gente está buscando, e é muito trabalho, e o foco não está em receber dividendos por isso, mas é justamente propiciar que essas pessoas que são mantenedoras da cultura, os fazedores, quem faz a transmissão, possa receber esse reconhecimento que você propiciou com o seu livro e com a sua contação de histórias. Isso é gratificante, acho que isso é o que faz a gente levantar da cama todo dia, né? É que faz o mundo girar com carinho. É que faz o mundo girar e faz a Comissão Paulista de Folclore, Patrimônio Material, estar em movimento. Gente, muito obrigado a todos e todas que estão aqui presentes. Obrigada, gente. Muito boa noite para quem está aqui de noite e até breve para todo mundo que está assistindo a qualquer momento dessa apresentação. Gente, muito obrigado. E para a próxima, nós vamos providenciar uma vinheta, senhora presidenta. Fazer uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento. Débora, é um prazer enorme contigo. Queridos. E vamos montar essa nossa dupla. Você vai ver. É só sucesso. Só sucesso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada aí. Tchau. Tchau. Abraços.